Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos para o Encontro 03, né, da disciplina Seminários de Práticas Educativas 1. Uma disciplina fabulosa, uma disciplina apaixonante, porque é um componente curricular que nos convida a pensar na atuação profissional do professor, além do mar, né? Quer dizer, além do grande mar, do grande oceano, que efetivamente é aquele que a gente deve estar preparado para lidar com ele, que é a sala de aula, mas a profissão docente, desde 2006, com a habilitação das diretrizes curriculares nacionais, que fala que o professor precisa estar pronto para atuar em espaços de educação não escolar, é com base no atendimento, no respeito a essa diretriz curricular que nós estamos aqui, para aprender sobre as outras ambiências que também cabe o profissional da educação, ambiências essas que não são sala de aula, podem não ser contextos de escola, mas que precisam ter em sua característica o quê? Questões pedagógicas, né? Precisa estar em jogo ali relações pedagógicas para que justifique a presença do professor. Então, hoje é a aula 3, nós estamos aqui com a professora doutoranda especial, não é? Liliane Câmara, ela está falando com a gente diretamente do município de Pureza, Rio Grande do Norte. Ela é licenciada em Biologia e ela vai falar para a gente sobre o espaço não escolar, Secretaria Municipal de Educação. Professora Liliane Câmara, seja muito bem-vinda ao nosso encontro. A palavra, a partir deste instante, é sua. E eu aproveito para agradecer a presença também da professora Tarcicleide Figueiredo, minha colega coautora de livro, né? Que também está aqui presente, para que ela já vá sentindo o clima maravilhoso desse componente curricular, que na próxima aula a gente já vai conversar com ela sobre um outro espaço não escolar fabuloso, onde a gente vai aprender, na verdade não é nenhum só, né? São vários espaços que estão ali integrados, não escolares integrados, a um espaço específico, e que ela vai conversar aqui com a gente, eu tenho certeza que vocês vão sair imensamente encantados com o que a gente vai aprender nas aulas, tanto de hoje, como na que vem, e no que vocês também já aprenderam na aula anterior, quando a gente falou sobre a presença do professor no sistema de assistência social e no sistema de justiça. Hoje a gente vai pensar na presença do professor no sistema de educação, para além da sala de aula, né? Mas pensando nessa condição aí dessa gestão de uma forma mais alargada e mais enraizada. Professora Liliane, a palavra está com você. Boa noite, professora Andresa, boa noite a todos, né, presentes. Quero agradecer por esse momento de partilha com vocês, agradecer também a presença da minha amiga e colega de trabalho, Tarcicleide Batista, Tarcicleide Figueiredo Batista, que se faz aqui presente, nos dando essa força aí, ela que também trabalha comigo e também responsável por um dos setores que está dentro dessa gestão da educação. Bom, a minha formação inicial, como já foi colocada pela professora Andresa, é de biologia. A minha estadia em sala de aula de ensino fundamental, pessoal, não foi muito grande, porque as oportunidades que foram me surgindo de trabalho foi diretamente na questão de gestão, e eu peguei e fui me dedicando, certo? E até aqui tem dado certo. Não é fácil, é um desafio, porque nós precisamos realmente ampliar essa visão, e eu acho que esse movimento que a professora Andresa está fazendo aqui, nessa disciplina, é louvável, porque nem sempre nas licenciaturas tem, e você ou deixa de procurar uma oportunidade em outros campos que não seja o próprio escolar, ou você perde oportunidades por não estar informado em relação a esses campos que o professor pode atuar, tem espaço de atuar, tem lugar para atuar, né, e não é conhecedor disso. Então, é louvável, sim, essa disciplina que a professora está trabalhando com vocês esses momentos. A educação, ela não acontece só na sala de aula,
e é preciso que ela aconteça mesmo, alargadamente em todos os espaços. Quero compartilhar com vocês aqui também um pouquinho dessas minhas experiências, dizer a vocês que, além da minha experiência de trabalho, as minhas experiências de pesquisa também foram muito voltadas às questões dos espaços não escolares. Em alguns momentos, eu queria continuar as pesquisas e eu não estava em sala de aula. Então, eu optei por pesquisar, por trabalhar fora da sala de aula, mas com a educação. E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre isso, no campo científico. Como foi que eu consegui esse espaço de pesquisar a educação fora da sala de aula? E isso é possível. E é muito gratificante também esse movimento de fazer de fazer e ver a educação acontecendo além dos muros da escola. Então, durante meu período formativo, também fiz o mestrado, né? Meu mestrado em ensino de ciências. Eu não vou abrir a tela toda, vou dizer por quê. Porque se eu abrir a tela toda, eu perco o domínio de estar voltando para a tela para ver vocês aqui, porque eu não consegui entrar pelo celular também, certo? Já conseguem ver? Sim, Não atrapalha não, né? Se ficar assim, dá para ver, não dá, pessoal? tá bom, tá bom. Aqui tá bom. Ok. Então, inclusive, eu pensei num título para hoje e eu pensei assim, professora por onde for, né? Em algumas fases da vida, a gente pode assumir algumas responsabilidades que são até denominadas de cargos, mas professor, nós vamos ser chamados a ser onde nós estivermos atuando, onde nós estivermos trabalhando, nós somos professores. E principalmente depois que a gente passa por uma licenciatura, a gente incorpora isso de uma forma para a nossa vida, que ensinar faz parte da gente. E aprender, que já faz parte do ser humano. Aprender já faz parte do ser humano. E o ensinar começa também a fazer parte das nossas ações, do nosso dia a dia, da nossa conversa de forma mais explicativa com as pessoas. E isso é bem característico do professor. Então, aí eu também fiz um mestrado em ensino de ciências, né, com ênfase na biologia. Minha pesquisa foi fora dos muros da escola, foi com uma comunidade lá aqui na cidade de Pureza. Eu estudava em Campina Grande, lá na Paraíba, mas fiz questão de fazer a minha formação, minha pesquisa na cidade de Pureza, porque era uma necessidade que eu via lá. E não foi com alunos de escola. Assim também como outros trabalhos que eu vou preferir ir apresentando aqui, para depois vocês irem trazendo perguntas e a gente ir interagindo, tá certo? Pessoal, vou pedir só um segundinho, porque a minha bateria está acabando, eu vou conectar aqui na tomada, tá?
Lila, teu microfone está desligado. Obrigada, Tassi. E eu gostaria de começar por essa reflexão, né? Quando Malala, ela que é uma ativista paquistanesa e que aos 17 anos recebeu o Prêmio Nobel da Paz, ela coloca que uma dito dessa forma. Quando ela fala uma criança, uma professora, uma caneta em um livro, ela não cita e uma escola. Basta termos ações, né? Às vezes a nossa ação, quanto professor, pode transformar a vida das pessoas, e as pessoas, como diz Paulo Freire, podem mudar o mundo, né? Porque a caneta, o livro, nós, quanto professores, podemos carregar no braço, carregar na mente, carregar no nosso celular, que hoje em dia nós temos essa facilidade. Nós podemos incentivar os outros a carregarem, aonde quer que seja, não apenas para a escola. E a partir de reflexões, a gente pode contribuir com a nossa sociedade. Então, eu trouxe essa frase para a gente começar, para que a gente sempre pense nisso, que por isso também que eu pensei na questão de professor por onde eu for, né? Se eu estiver na escola ou se eu não estiver na escola, mas eu posso, quanto professor, atuar na educação. E aí, na coordenação pedagógica geral, lá em Pureza, a gente chama coordenação pedagógica geral porque tem umas separações por níveis, né? Funciona assim, nós temos o secretário e a subsecretária, que toma conta de toda a parte burocrática, de recursos pessoais, de pessoas, de contratação, de tudo que vocês imaginarem. Então, dentro dessa parte burocrática, muitas vezes não sobra tempo para cuidar e pensar o pedagógico. Tá, Liliane, mas o que é esse pedagógico? Que você nem é pedagoga. Esse pedagógico, gente, é a parte que envolve o ensino e a aprendizagem. Só que eu não estou falando do ensino e da aprendizagem de uma pessoa ou de duas. Eu estou falando do ensino e da aprendizagem de uma rede. São 10 escolas. Nessas 10 escolas, nós totalizamos quase 2.000 estudantes e quase 120 professores. Além desses, também temos o pessoal de apoio, temos o pessoal das direções, tem o pessoal das secretarias das escolas. Então, realmente é muita gente. Dividido em 10 ambientes. Então, esses ambientes, eles trabalham com o ensino e a aprendizagem. E a gente precisa, lá na secretaria, pensar nesse ensino e aprendizagem como um todo, da rede toda, para que aconteça não só na escola lá do centro da cidade, mas também aconteça naquela escola mais afastada que tem, da cidade. Naquela outra que está mais próxima e que os alunos conseguem chegar a pé, mas também naquela outra que está mais distante e os alunos não conseguem, e que, enquanto o secretário e a subsecretária estão lá pensando no transporte do ônibus, estão lá pensando, junto com a nutricionista, na alimentação dessas crianças, nós do pedagógico estamos pensando o horário que eles vão chegar, as disciplinas que eles vão ver naquele dia, o currículo, o que é que eles vão aprender ali, como vão aprender, quais as melhores formas de aprender. E a gente junta esses professores em momentos e momentos para discutir com eles, né, o que chama de formação continuada de professores, para discutir com eles essas formas para a rede caminhar de forma positiva. Tem os documentos que precisam ser sempre lidos, observados, e a partir deles
nós fazemos os documentos do município, como, por exemplo, existe atualmente a Base Nacional Comum Curricular, que não desconsidera os demais documentos que vieram anteriormente, né, como a LDB, por exemplo. Então, a gente precisa conhecer a Base Nacional Comum Curricular, a gente precisa conhecer o currículo do Rio Grande do Norte, definir, quanto coordenadora pedagógica, como que a escola infantil, a educação infantil, que é de 3 anos a 6 anos de idade, como o ensino fundamental, que é de 6 anos a 11 aninhos de idade, e o ensino fundamental vai ensinar e como esses alunos vão aprender. Então, é todo esse movimento que é feito na secretaria. Para isso, eu tenho, né, também como responsabilidade e ajuda, apoio, mais 3 coordenadoras, porque aí são 3 coordenadoras por nível. Uma da educação infantil, uma só de 1º ao 5º ano e uma só de 6º ao 9º ano. E eu na parte geral, né? Cada uma tem os seus níveis e eu precisa passar por mim, né? O que é planejado, o que é feito, o que é realizado, os documentos que são para definição. Então, como a Andresa colocou, em relação ao pedagógico, aos processos de ensinar e aprender das escolas, não é claro que depois que eu pego tudo, esmiuço tudo junto com o pessoal do pedagógico, aí sim eu levo para o secretário e apresento a ele. E aí dou as explicações, digo o porquê e ele vai dizer sim ou não. Mas a gente explica de um jeito que a gente deixa ele desarmado. Porque ele tem tantas preocupações com outras coisas. Tassi Clay também está totalmente dentro dessa parte pedagógica. Só que ela está na parte pedagógica voltada às questões de educação cultural. Que eu não vou falar muito, porque ela vai falar isso para vocês. Então, é quando ela também trabalha comigo. E faz essa parte no município, certo? E aí, nós também, lá na secretaria, somos chamados, convidados a promover eventos pedagógicos e culturais que atinjam não só os professores, não só os estudantes, mas também a comunidade que está fora. Que atinja, por exemplo, no momento de uma educação ambiental, que atinja a população ao redor da fonte de pureza, no momento de Dia das Crianças, nós precisamos estar ali promovendo uma atividade com cultura e educação para as crianças, demonstrando isso além dos muros da escola. Né? Como é um carnaval saudável, como é um carnaval pedagógico. Então, a gente tem essa atuação também, essa responsabilidade de estar de frente desses eventos para a comunidade em si. Então, a gente também trabalha com a comunidade, não só a comunidade escolar, mas também a gente vai para a praça fazer eventos, a gente vai para a fonte fazer eventos, e a gente vai aonde precisa para que as pessoas possam participar da educação do município. Aí, dando continuidade aqui, eu só trouxe algumas fotos para vocês começarem a imaginar como é isso. Aqui a equipe está na Câmara Municipal, em um momento de reunião e formação com gestores das escolas, recebendo uma equipe de fora. Aqui, eu fui convidada pela professora Nádia para participar de uma aula de campo e fazer uma fala para os alunos nesse momento. E aí a gente, enquanto secretaria, vai sim e contribui sim com esse pessoal, e essas aulas são fora da sala de aula. Né? Aqui com crianças, foi num momento de educação ambiental lá na fonte. Essas fotos aqui, gente, foi antes da pandemia, tá?
Momentos de reunião, por exemplo, com a Undime, que é a União dos Dirigentes de Educações Municipais, né? Que é uma união de pessoas que dirigem secretarias de educação municipal. Quando tem alguma coisa, quem responde sou eu. Eu me reúno com as Eliane, está falhando um pouco o seu áudio, não entendi. Você não entendeu a partir aqui da parte da Undime? O que você falou depois disso, que falhou um pouco o áudio? Sim. Quando a gente vai se reunir com essas direções, com essas organizações, geralmente eu me reúno com as outras coordenadoras e venho para a reunião, porque aí tudo que está relacionado ao pedagógico, né, o fato de ensinar e aprender, documentações, então eu quem respondo por isso, dentro desse espaço, certo? Mesmo o secretário estando, mas é direcionado para que eu responda sobre isso. Como eu falei, momentos de educação com a comunidade, esse aqui foi sobre a prevenção ao suicídio, momentos de valorização dos professores para que a comunidade visse mesmo. Nós fizemos um momento de bienal, um momento festivo e homenageamos professores antigos da cidade com um espaço aberto para toda a comunidade participar e ver e sentir essas homenagens. Foi muito bonito, muita gente da comunidade participou. E também nós escrevemos, né, nós publicamos isso aí como forma de pesquisa também e de contribuição para o meio científico. Então, a partir dos trabalhos da secretaria, nós publicamos no CONEDU, o ano passado, falamos sobre a prática da coordenação pedagógica na rede pública municipal de Pureza. Na pesquisa em educação, que sempre foi além da escola para mim, como eu coloquei inicialmente, isso antes de eu iniciar meu trabalho na secretaria, e quando eu ainda não estava trabalhando em outro local, eu estava sem trabalho, e eu disse, não, mas eu não posso parar. Eu estudava em Campina Grande, e aí eu nem conseguia trabalho lá, nem conseguia trabalho aqui, em Natal, no Rio Grande do Norte, porque eu ficava para lá e para cá, né? Toda semana eu ia e vinha, ia e vinha. E aí, quando as pessoas perguntavam como é a sua rotina, que eu dizia nas entrevistas, aí não era chamada. Aí eu disse, não, mas eu não posso parar. Então, o que eu fazia? Mas eu preciso pesquisar educação, mas eu não estou em uma escola, eu não estou em uma sala de aula. Então, eu comecei a fazer trabalhos em grupos sociais, né? Por exemplo, esse que é a reutilização de resíduos sólidos como educação não formal em uma perspectiva ambiental. Nós fizemos uma para produzir material, para compreender a importância do material, para compreender que a latinha ela pode render dinheiro ao invés de ir para o lixo e contaminar a latinha de bebida, que o plástico da garrafa PET, né, que ia para o lixo naquela comunidade, pode ter um retorno e ser melhor utilizado. E aí, a gente também escreveu sobre, eu digo a gente porque sempre junto aos meus colegas, né, a importante contribuição da educação ambiental para a comunidade, e fizemos um relato de experiência em Nísia Floresta, na praia de... não estou lembrando o nome da praia agora, mas é logo aqui no início de Nísia. Nós fomos para lá e também fizemos lá num espaço lá, né, com o pessoal do grupo da igreja, nós fizemos esse trabalho e nós vimos resultados positivos. Não eram pessoas estudadas, eram pessoas de idades diferentes, mas a educação aconteceu, mesmo fora da escola. A educação não formal como meio de aprendizagem na sociedade atual,
e aí fala um pouco sobre como é, né, ensinar e aprender fora da escola. Aqui, eu também como professora, atuando num desses congressos, só que dessa vez como monitora de sala. Foi no ano de 2019, eu participei em Fortaleza, e aí eu estava conduzindo os trabalhos, o pessoal apresentava e eu conduzia. Aqui foi o meu trabalho de mestrado, que o meu trabalho de mestrado também não foi em sala de aula. Foi um relatório ambiental do Rio Maxaranguape, lá de Pureza, onde, ao final, eu fiz o relatório de todo o levantamento, né, dos 2 anos de pesquisa, e, ao final, esse relatório foi apresentado e entregue para as autoridades e para a comunidade. Vocês veem aqui, é uma assembleia da Câmara Municipal lá, onde eu estou apresentando o relatório para os vereadores e para a comunidade em geral. Aqui também é um segundo momento, uma audiência que teve com autoridades locais e autoridades de cidades circunvizinhas. Também apresentei esse relatório, né? Na época, 2017, os resultados eram de poluição em vários níveis. Hoje em dia, o espaço está bem diferente, bem transformado, graças a Deus. Os níveis de poluição são controlados pelos setores do município, pelo setor de vigilância sanitária, e antes da pandemia, estava sendo muito utilizado, eu era convidada para fazer palestras lá, para grupos e tudo, né, grupo de pessoas, e tudo isso eu considero como espaços educativos. E, diante de todo esse trabalho, eu lembro muito de Paulo Freire, porque ele é aquele professor da educação popular, aquele professor que não importava a sala de aula para ele, mas ele fazia acontecer, né? E quando ele fala que a educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode fugir à discussão criadora sob pena de ser uma farsa. Então, onde nós estivermos, certo? E aí, nesse momento, eu me coloco aberto para perguntas diante do que foi apresentado aqui. Alguma pergunta, alguma questão? Liliana, eu tenho uma pergunta. Quando você Isa, foi fazer a pesquisa, né, do mestrado, sim. no caso você teve auxílio de alguém assim, no caso a pessoa que estava ministrando o seu mestrado? A minha professora orientadora, né? Sim. Ela não conhece o espaço, mas o meu projeto, quando foi apresentado para a banca, no processo de seleção, já era de trabalhar no Rio Maxaranguape. Então, daí, ela já comprou a ideia da gente fazer esse trabalho juntas. E ela me orientava assim, por exemplo, algumas coisas, quando eu não sabia como fazer, ela me orientava, nesse sentido de ouvir as pessoas, existe
uma metodologia chamada escuta sensível, que é uma metodologia que eu aprendi na minha pesquisa e uso até hoje, que é o método de ouvir o outro para poder pensar e agir. Isso, nós lá na secretaria usamos muito. Nós não levamos uma ideia pronta para a escola. Quando a gente tem alguma atividade para fazer, a gente primeiro conversa com os professores, nem que a gente vá de escola em escola ou se reúna pelo Meet de escola em escola. A gente vai ouvir a opinião dos professores sobre aquilo ali, o que eles pensam, o que eles acham, e depois a gente faz a recomendação para todas as escolas. Porque assim a gente vai estar vendo a realidade que eles vivem mais do que a gente. Né? Porque ninguém melhor para conhecer sua sala de aula que o professor. Respondi, Isa? Sim, perfeitamente. Outra dúvida, no caso, como você não estava no campo de sala de aula, você sentiu mais dificuldade nessa parte da pesquisa do mestrado? Sim, senti sim. Agora, como eu sou muito assim, eu gosto de me envolver em muitas coisas, principalmente em relação à educação. Então, se eu não estava na sala de aula, foi como eu coloquei com aqueles trabalhos que eu fiz, sabe? Eu não estava na sala de aula, mas eu me envolvia. Eu ia para os grupos sociais, falava com o padre, dizia, padre, eu queria fazer uma oficina. Ou então ele mesmo dizia, Lila, você podia fazer uma oficina? Eu dizia, vou agora. E eu gostava, e eu sempre gostei desse contato. E quando eu entrei também para a secretaria, nessa questão mesmo de conhecer a realidade, nós vamos muito até as escolas. Atualmente, por causa da pandemia, que a gente deixou de ir, né? Mas nós íamos em todas as escolas. As escolas eram visitadas ao menos uma vez por mês por nossa equipe. Porque a gente ia lá, ver a realidade, conhecer para poder propor alguma coisa, ouvir, né, essa questão da escuta sensível, ouvir e ver, para poder propor alguma mudança, alguma questão, até mesmo algum método diferenciado que fosse preciso numa turma específica, ou para algum aluno específico, como sempre tem. Consegui responder? Sim, com certeza. Ah, que Obrigada. bom, Isa, de nada. Tá certo, Patrícia Raíla, sua internet está instável, a minha também começou a ficar instável, mas eu ainda tenho condições de passar aqui para pedir à professora Liliane para falar de uma parte que eu sou encantada na jornada dela, né? Como ela falou aí, gente, veja, praticamente a experiência de professora Liliane em sala de aula é muito restrita, diferentemente da imersão da professora Liliane no não escolar. Vocês estão vendo aí? Né, como as pessoas têm que entender que realmente o lugar do professor é em qualquer lugar que tenha vida pedagógica, né? Eis um exemplo. E quantos jovens com esse potencial a gente não encontra por aí? Isso é muito comum. Certamente, se vocês ouviram com atenção a Gel, que veio na aula passada, ela também apresentou uma jornada de uma pessoa que tem muito mais imersão no não escolar do que no escolar. E isso é muito comum, minha gente. Muito comum mesmo, né? A professora lá da FAB, do mesmo jeito. Ela, quando passou na FAB, não tinha nem 1 ano e meio de egressa, ela é pedagoga, né, vou falar aqui, pedagoga, e ela tinha 1 ano e meio de experiência no município, dando aula à criança, quando passou e foi desenvolver suas ações na FAB, como pedagoga, né, professora pedagoga. Bom, mas aí eu quero falar aqui, para pedir a Lila, que fale só um pouquinho sobre a importância do TCC, para a formação do professor, no sentido, assim, do tema, né? Você foi muito feliz porque você, no seu TCC, escolheu um tema para estudar que tem tudo a ver com a psicologia da aprendizagem, da educação, do desenvolvimento. A psicologia é um dos fundamentos da educação. Essa minha pergunta de boba não tem nada. É uma pergunta que deve fazer com que vocês parem para pensar que quando o professor está em situação de trabalho não escolar,
Os conhecimentos que a gente chama de disciplinas de fundamentos, eles são mais importantes do que as disciplinas de ensino. Só que o que é que acontece? Muitas vezes o aluno, porque não é avisado sobre isso, aí o estudante de licenciatura fura as aulas todinho de fundamentos, sociologia, psicologia, filosofia, organização e gestão da educação brasileira, política educacional, fundamento socioeconômico, fura isso aqui tudinho. Porque acha que ele está no curso de licenciatura, então ele só precisa estudar ensino de geografia, ensino de espanhol, ensino de matemática, 1, 2, 3 e 4, didática e estágio. Vive em função disso e menospreza aqueles 33% do curso das disciplinas que estão lá na matriz curricular que dizem respeito aos fundamentos. O que são os fundamentos? São essas outras ciências que a gente estuda por dentro do curso da licenciatura. Esses 33% de disciplinas, gente, é o que vão nos dar repertório científico, acadêmico, cultural, para que a gente realmente chegue no não escolar e possa ser útil, possa colaborar, né? E aí, Lila, fala para a gente qual foi aí veja bem. Lila parece que já estava prevendo, né, que na jornada dela ela ia ser tão, ia caminhar tanto para o não escolar, que ela desenvolveu uma monografia bem relacionada à psicologia da aprendizagem, que é um dos fundamentos da educação que o professor precisa saber bem, né, para que ele seja bem sucedido no não escolar. Então, Lila, fala só para a gente como foi, qual é o tema da sua monografia, os resultados que você chegou e como, de fato, esse trabalho, esse resultado desse trabalho ajuda você nas atividades que você realiza hoje. Sim, sim, professora Andresa, e realmente me ajuda muito, foi minha base mesmo, porque, mais uma vez, quando eu estava na graduação, né, a experiência que eu tinha era de estágio. E como minha área era biologia, quando eu fui para o estágio, uma coisa me incomodou muito, que era a questão de, quando eu me deparei com os livros didáticos e com algumas situações na escola, eu percebi que a puberdade, ela poderia influenciar no aprendizado. Porque, às vezes, a criança estava no 6º ano, tinha um comportamento, chegava no 7º, tinha mudado totalmente. Algumas mães reclamam disso, né, no nosso dia a dia. E aí, né, foi em dupla esse TCC, eu e a minha colega, a gente se juntou e decidimos ver qual era a influência da puberdade para o desenvolvimento do aprendizado do aluno. Então, a gente fugiu das questões didáticas, a gente fugiu das questões mais curriculares em si, e fomos abordar um pouco dessa situação da aprendizagem do aluno, que envolvia o que estava em jogo no corpo e na mente desse aluno, que causava esses desnivelamentos, né? De que aluno que tirava 10 começa a tirar nota baixa, aluno que era envolvido demais, começa a não estar mais nem aí com nada, as meninas que começam a só pensar nas paixonites, e até onde isso aí poderia envolver o aprendizado, e como que o professor poderia compreender isso aí para ajudar mesmo esses estudantes. E a partir daí a gente começou a desenvolver o trabalho, como a professora Andresa falou, foi um trabalho voltado para a fisiologia, foi um trabalho voltado para a psicologia humana. Nós fomos atrás, sim, de muitas disciplinas que não era didática, que não era de currículo. E a nossa proposta final, né, seria que, se esses estudantes conhecessem melhor o que acontece no seu corpo, eles poderiam passar pela puberdade de forma mais tranquila em sua mente, de forma mais segura, com menos dúvidas. E aí, assim, eles poderiam ter um rendimento melhor na escola. Então, fizemos essa pesquisa na escola, mas, como a professora Andresa falou, ela fugiu um pouco dessas questões bem burocráticas que a gente aprende, né,
da licenciatura em si, mas ela foi buscar mais ver o estudante de outra forma e o que isso agia, como isso atingia o estudante para que, né, o processo de aprendizagem realmente acontecesse. Porque o importante não é você chegar e ensinar. Ensinar é fácil, gente. Quando você ensina e ninguém aprende, não está existindo um processo aí. Não está. Então, é preciso refletir sempre isso, o ensino e a aprendizagem. Ensinar e aprender. Eu ensinei, será que meu aluno aprendeu? Né? Existe uma diferença entre aprender, entre decorar, entre copiar. E aí, para aprender, muitas questões psicológicas, fisiológicas, muitas questões estão envolvidas. Não tenham dúvidas. Respondi, professora Andresa? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Respondeu demais. Ou acertada a grande. Viu? Eu você hoje para cá, grande. E aí, vixe, Maria, agora minha internet bugou. Voltei, vou cair. Voltou. Então, vocês, ou acertada grande, não foi, gente? Mais uma noite rica, vocês viram aí a imersão do professor no não escolar, com coerência, não é? Com juventude. E já fica aqui também a dica que isso também podem ser temas, essas curiosidades, que se relacionem aos próprios TCCs de vocês, que vocês comecem a fazer esse movimento dessas buscas curiosas, epistemológicas e curiosas, já no TCC. E quem for cambalear para esse lado, precisar de orientador, me procure, que eu orientarei com a maior alegria e satisfação do universo, tá? Isa, pois não, pode falar, e a gente encerra com a colaboração de Isa, tá certo? Eu só tenho uma dúvida, só para concluir. Sim. Liliane, no caso, quando você falou que participava de fazer oficinas, né, para conclusão do mestrado e tal. Sim. No caso, essas oficinas seriam com a população da cidade em geral, né, no caso? Eu procurava mais, assim, como eu tinha contato com o padre e ele tinha sensibilidade em relação às questões ambientais, aí às vezes eu procurava ele, perguntava se ele não tinha interesse de fazer uma oficina com algum grupo, né? Porque a igreja não tem aqueles grupos, né? Sim, sim. Grupos de jovens, grupos de mulheres, grupos... Aí eles iam, tem um diácono que chegou não sei de onde, que fala sobre não sei o quê, vamos fazer um momento você e ele. Aí eu pegava assim, ó, no ar, dizia, vou na hora. E eu ia perder a oportunidade. Aí eu ia embora para Nísia Floresta, debandava para lá, ou para a praia, ou para o centro. E aí rendia esses trabalhos aí que me fizeram aprender muito. Né? Não era só chegar lá, fazer e escrever, dizer assim, não era em troca de nada. Não, na verdade, isso aí me fez aprender muito, compreender muito do ser humano e ver como é bom você poder trabalhar com a comunidade e ver a comunidade modificar o lugar onde mora. No caso, assim, como era com a população em geral, a população participava, assim, numa boa, todo mundo colaborava? Não, todo mundo não, né? A gente começava com os grupos da igreja. Sim, então, dos trabalhos, a gente começou a falar sobre latinhas. As próprias pessoas, elas compreendem que os resíduos sólidos, eles prejudicam. E aí, por que não esse grupo iniciar um trabalho de coleta de latinhas na comunidade? Aí, vocês vão ver o que fazer com essas latinhas. E aí o padre, pronto, a gente vai pegar essas latinhas, vai vender para benefício da igreja. Isso aí já não era comigo, né? Eu queria que tirasse as latinhas do meio ambiente. E a comunidade que estava ali presente nas oficinas, né? Eu falo a comunidade porque eram pessoas diversas.
Não era pessoa de uma escola ou de outra, eram pessoas da comunidade que participavam da igreja e tiveram interesse de participar daqueles momentos formativos. Quando a gente terminava o momento formativo, refletindo sobre essas questões, do resíduo sólido, do que é, do que não é, de quanto pode render para uma família. E essas pessoas saíam com essa percepção, né, de que, por exemplo, tirar a latinha do meio ambiente não é feio, não é vergonhoso. Você está ajudando o meio ambiente, você está fazendo a sua parte, você está educando as pessoas e você ainda pode ter uma renda extra. E aí, no caso deles, como era grupo de igreja, eles decidiram juntar, né, não sair catando, mas sair porta em porta pedindo para os veranistas não jogarem. Como lá é praia, aí eles pediam para os veranistas não jogarem. E aí eles passavam só nas casas, pegando, né, as sacolas cheias de latinha, e juntou uma quantidade de latinha bem significativa, que não foi para o meio ambiente. Sim, entendi. Tá ótimo, Liliana, obrigada. Nada, amor. Minha gente, eita, eu acho que minha câmera estava ligada e eu mostrando outra tela. Todo mundo vê você deitado. Ainda sai mais na gravação, olha que massa. Ah, meu Deus. Bom, eu acho que ninguém entendeu nada, vou só traduzir. Eu estava trabalhando aqui, terminando um slide de uma palestra que eu vou dar amanhã para o município de São Bento do Norte. Aí eu terminei de fazer o slide e eu caprichei na capa, né? Aí eu virei meu notebook para dizer, olha que coisa linda ficou a minha capa. Aí nós temos aqui uma plateia que é muito fã de Lila, que quando escuta a Lila falar, fica por perto para ouvir, né? Aí tá rodeada aqui, né? Desde os dogs, que já conhecem a voz dela, até os sapiens. E aí, no que eu virei, eu esqueci que eu estava com a minha câmera aberta. Então, vocês, bem-vindos ao nosso lar, no pico das 20 horas, né? Fica todo mundo assim aqui. Eu espero que nada de vocês também fiquem assim, né? Porque isso é hora de estar assim mesmo, bem relaxado. Meu povo, eu preciso encerrar. Missão cumprida por hoje. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Professora Liliana, deixe seu telefone, por favor, seu e-mail, algum contato futuro para o povo que está nos assistindo, que queira lhe perguntar, acessar você, encontrar você. Botem aí, salvem aí Liliana no WhatsApp. Liliana é uma pessoa do bem, extremamente doce, carismática, auxiliar, não é? Então, assim, vai ajudar bastante vocês quando vocês precisarem aí nessa jornada toda, né, que cada um tem, tá bom? Estudantes de geografia, mas aqui é espanhol. Na aula de geografia, chorou, Me entrega não, Tassi. Na aula de geografia, você vai pegar um monte de seguidor, porque tem muita relação, né, geografia com biologia, muita mesmo. Mas aqui também... Qualquer coisa, podem entrar em contato. Estou à disposição para ajudar no que for preciso. Acadêmicos somos para isso mesmo, para uns ajudar os outros, colaborando e seguindo aí nas pesquisas, certo? Muito obrigada, professora Liliane, mestre Liliane Câmara, doutoranda especial Liliane Câmara. Vou concluir agora a gravação, né, depois de todos os estados de currículo oculto, currículo formal, prescrito, formativo. Vou finalizar a gravação. Professora Tassi, viu aí, não é como é a vibe? Então, pronto. Sim, vamos preparar agora. Tá. Israel, eu não costumo fazer chamada, tá certo? Vou finalizar a gravação.